O nosso assunto de hoje é o ciclo da ureia. Mas para falarmos da ureia, temos inicialmente que falar da sua principal precursora, a amônia. Olhando para as estruturas, já dá para compreender. A amônia é aquela molécula meio bizarra, uma base, com grande capacidade de aceitar um próton, se transformando no íon positivo amônio, que assume as características de um ácido, podendo voltar a ceder esse próton, especialmente nas situações em que o organismo precisa se desfazer de prótons, para evitar uma acidose, pela eliminação pela via renal. Mais ou menos como quando você precisa se livrar de umas comprinhas a mais para não pagar excesso de bagagem na alfândega de um aeroporto. No pH orgânico de próximo de 7, é essa forma existente, NH4, com um próton a mais. Se acumulada no sangue, a chamada hiperamonemia causa toxicidade, principalmente para células do sistema nervoso, mas também ao músculo esquelético, neste último por mecanismos ainda não elucidados. A amônia é formada principalmente na transaminação, transferência frequente de grupos amino, de aminoácidos para cetoácidos, e posterior desaminação, a exclusão desse grupo amino, do aminoácido, de forma definitiva. Mas é também formada pelo desmonte das bases nitrogenadas, principalmente as pirimidinas. As purinas geram também o ácido úrico. E pela ação da enzima urease das bactérias na luz intestinal, na digestão das proteínas da dieta. Toda essa amônia assim produzida precisa ser transformada. Por isso é conduzida essencialmente ao fígado, mas também um pouco aos rins, para a conversão à ureia. Ao olhar para a ureia, você já percebe que ela parece mais amigável, começando pelo fato de que possui um carbono, que a amônia não possui, aproximando a ureia das nossas biomoléculas, permitindo um trânsito menos prejudicial pelo sangue e na proximidade com as células. Note que a ureia é uma molécula muito pequena, mas que carrega 2 grupos amino, separados pela carbonila, o que a torna uma amida como grupo funcional. Tem um pK muito próximo do pH orgânico, o que a torna inofensiva no equilíbrio ácido-básico. Já na questão osmolar é bem diferente. Exerce carga osmótica, sendo incluída na fórmula da osmolaridade sanguínea. Existe, no entanto, uma interpretação frequentemente errada em relação ao aumento dos seus níveis, a chamada uremia. Aqui não se usa o termo hiper, por convenção. Não é ela, a ureia, que provoca os sintomas de acidose, do aumento do potássio e etc., mas sim a falência renal que a ureia acusa quando seus valores estão elevados. Existem outras funções importantes vinculadas ao ciclo da ureia, além da eliminação dos grupos amino e da conversão da amônia. Especialmente a formação do aminoácido arginina, que por isso mesmo não o torna um aminoácido essencial. Não precisa vir da dieta, exceto talvez em prematuros. E, a partir da arginina, a possibilidade da síntese do óxido nítrico, importante sinalizador celular e fundamental na função de dilatação dos vasos sanguíneos. Na verdade, a síntese do óxido nítrico pega carona em 2 dos principais reagentes do ciclo da ureia. Na transformação da arginina, não na ornitina desse ciclo da ureia, mas na citrulina, como um curto-circuito dele. Apenas as células do fígado têm todas as enzimas para realizar o ciclo da ureia, mas quase todos os tecidos têm capacidade de fazer essa pequena reação da síntese do óxido nítrico.
Mas é curioso notar que cada tecido tem suas maiores ou menores capacidades enzimáticas, representadas pela intensidade das flechas, para cada reação, tanto as reações do ciclo da ureia, quanto a reação para a síntese do óxido nítrico, provavelmente refletindo as funções de cada molécula nesses tecidos. Há, no entanto, 3 isoformas clássicas das sintases do óxido nítrico. As sintases características dos neurônios e musculatura esquelética, chamadas de N, as sintases das células endoteliais e plaquetas, que levam a letra E de endotélio, sintetizando óxido nítrico visando de forma especial a ação nos vasos sanguíneos, e as do sistema imunitário, chamadas de sintases I, de imunitárias, ou de indução, ou mesmo induzível, com a finalidade principal de produzir radicais livres que colaboram na morte dos germes pelos fagócitos, mas também com função vasodilatadora aparente no sistema cardiovascular. Vamos então às reações do ciclo propriamente dito. O primeiro reagente do ciclo é o carbamoil fosfato, uma aparente simples junção de uma molécula de amônio, a qual queremos eliminar, um carbono a mais na forma de CO2, ou bicarbonato, e um grupo fosfato vindo da hidrólise de 1-ATP. Esse carbamoil fosfato se une na segunda reação a uma molécula de ornitina, um aminoácido não codificado, significa não entra na formação das proteínas, gerando um outro aminoácido não codificado, a citrulina. Note que a citrulina é uma ornitina enriquecida de mais um carbono e do próprio grupo amino que irá ser eliminado. Como curiosidade, o termo ornitina vem do prefixo grego ornitos, de ave, pois a substância foi inicialmente isolada no cocô das aves, e o termo citrulina vem do citrus em latim, que deu origem ao termo cítrico das frutas, pois a citrulina foi inicialmente isolada do melão. No próximo passo, a citrulina é unida ao aminoácido aspartato, sempre ele, o aspartato, como fonte do segundo grupo amino a ser eliminado. Essa união dá origem a uma molécula quase assustadora, o arginino-succinato, que agora soma os 4 carbonos do aspartato com os 6 carbonos da citrulina, 10 no total, e já com os 2 grupos amino que gerarão a ureia incorporados na gigantesca molécula. Esse arginino-succinato é tão desajeitado, tão instável, que só pode quebrar, gerando um fumarato, um cetoácido meio próximo, em termos de estrutura, do aminoácido aspartato, que construiu o arginino-succinato, mais uma molécula de outro aminoácido, a arginina. Esse um dos 20 aminoácidos codificados. Note que a arginina também tem uma estrutura complexa, com 6 carbonos, como a citrulina que a gerou. A última reação é a quebra da arginina em ornitina, que fecha o ciclo, pois se unirá novamente a novo carbamoil fosfato e a ureia, o produto desejado. A parte inicial dessas reações se dá no interior da mitocôndria, na sua matriz, e a outra parte no citoplasma. É a citrulina que sai da mitocôndria para o restante do ciclo, e é a ornitina que volta para a mitocôndria para reagir com o carbamoil fosfato. Há então uma fonte mitocondrial de amônia, ou grupo amino, a ser eliminado, e uma fonte citoplasmática que tem sempre o aspartato como destinatário final do outro grupo amino. Lembrando que o aspartato recebe esse grupo amino de outros aminoácidos, pois o aspartato é de verdade um oxalacetato que recebeu um grupo amino de um glutamato.
na transaminação. E o glutamato é um recolhedor de grupos amino de outros aminoácidos, também transaminados pelo caminho. Existe um denominado biciclo, termo mais adequado para o inglês, como bicycle, como as duas rodas da bicicleta, em que parte dos reagentes do ciclo de Krebs se confundem com reagentes do ciclo da ureia. Mas é apenas o fumarato o citado nos dois mais diretamente, no da ureia como um subproduto, no de Krebs como um dos reagentes, em ambos com a participação fundamental do próprio Adolf Krebs na descoberta. Lembrando que nessas reações transformadoras do nitrogênio orgânico não há reconversão possível, e nem seria desejável, da ureia em amônia. Mas as bactérias fazem essa conversão, e é muito por isso que uma fralda com troca demorada e um antigo banheiro de rodoviária apresentam ou apresentavam um cheiro tão característico, de arder as narinas, uma prova viva da capacidade irritante da amônia. Obrigado.